Diretor-geral de novelas com décadas de experiência na TV Globo, ele é ator, diretor de teatro, cinema e televisão e professor de interpretação há mais de 30 anos. Alguns de seus trabalhos de destaque são Deus Salve o Rei, A Dona do Pedaço, Haja Coração, Em Família, Salve Jorge, A Vida da Gente, Araguaia, Caminho das Índias, Páginas da Vida, América, Senhora do Destino, Porto dos Milagres e o da Furacão, além de 13 episódios da série Você Decide. Com vocês, Luciano Sabino. Agora sim! Olha, agora eu vou querer essa apresentação para minha vida. Vou botar isso sempre. É óbvio, cara. Tá super... Pô, tá aí, ó. Pá, pronto. Obrigado, adorei. Tomara que dê certo agora. Eu juro, gente, a gente já fez aqui. Vou chutar, tá? Mas já deve ter umas 15 vezes que a gente gravou a Arena, que a gente chama de Arena Opa, né? Que é esse encontro aqui dos atores do Opa, né? Cara, nunca deu esse problema. Sabino, o que aconteceu, cara? Você costumava ser um diretor, não era pé frio, não, cara. Você pisava no set, abria o sol, dava tudo certo, cara. Pô, sabe o que é isso? É para ser mais emocionante. Obrigado. Dá para ser sem emoção o meu dessa vez, por favor? Foi só para ter essa expectativa. Ô, Sabino, você fez pouquinha coisa, né? Estamos começando a carreira. Ainda tem muita coisa para fazer. E você tem esse tesão de tudo que ainda está por vir ainda, de tudo que você ainda tem desejo de fazer? Você tem esse tesão ainda de diretor, de falar, porra, ainda quero fazer coisa pra caralho? Cara, eu tenho, mas cada vez mais direcionado ao que eu quero contar. Uhum. Quando você está começando, você quer contar, seja da maneira que for. Hoje em dia, depois de mais de 20 novelas e blá, 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 eu fico pensando assim, cara, o que me motiva? É a grana? Não como era. É o saber, é o praticar. Porra, é sempre bom, mas tem muitas horas de estrada. O que me mobiliza? É aquilo que realmente eu quero escolher. Isso, claro, eu estou com 61 anos, entendeu? Então, é uma escolha que eu investi para chegar nesse ponto da minha vida. Então, por exemplo, hoje em dia, até por causa da pandemia, eu voltei fortemente aos workshops. Eu estou dando muita aula, remotamente. Vou começar também presencialmente, mas a história do remoto veio para ficar. Porque remoto dei aula para atrizes de Portugal, Cabo Verde, Manaus, tudo, né, como estamos aqui. Eu estou nas montanhas do Rio de Janeiro. Todo mundo está em sua casa, não sei em que cidade, mas essa integração é maravilhosa. Então, para mim, assim, é muito prazeroso. O meu tesão vai para aí. O que eu quero contar? E eu tenho projetos, né? O mercado, infelizmente, está ainda sobre essa tampa da pandemia e a tampa da desvalorização da cultura, que eu não quero nem me estender aqui, mas que isso também vai passar. Então, eu acho que nós vamos ter, depois desse tenebroso inverno, grandes e maravilhosas oportunidades de realizações e que, aí sim, eu volto com aquilo que eu quero contar. Que vai estar sempre, e mais do que nunca, ligado à dramaturgia, às atrizes e aos atores. Mas a dramaturgia sempre correu na tua veia, né? Nas tuas veias, né, Sabino? Eu fazendo uma pesquisa aqui sobre a sua vida, para a gente bater um papo, eu vi que você era um assíduo frequentador de cinema, ficava 3, 4 horas dentro do cinema quando era criança. Então você já tinha uma coisa pulsante, né? E o engraçado, Ale, que é o seguinte, eu nasci em Copacabana, né, no tempo que Copacabana era cheio de cinema na rua, e que os cinemas, você comprava um ingresso e você podia ficar no cinema, seja num mesmo filme ou seja em
sessões que tinham vários filmes, né? E criança era assim, eu morava ali perto do Roxy, então eu ficava no... Nossa, eu vi Noviça Rebelde, eu vi, sei lá, direto com a minha prima, levando presuntinho, goiabinha. Eu vi umas 3 vezes, 3 sessões de Noviça Rebelde, eu com, sei lá, 10 anos, sei lá, 11 anos. E, curiosamente, meus pais se separaram, aquela tragédia carioca, e eu fui morar em Santos, na família, na casa dos meus padrinhos. E, enfim, meio deslocado, aquela coisa, né? O mundo fraturado, o que vai... Eu tinha 16 anos. Eu sei que eu fui estudar eletrônica, porque meu primo estudava, e eu até hoje não entendo nada de eletrônica, nada, não me lembro de nada. Surfava, porque na época eu surfava pra caramba, estudava inglês e ia para o cinema Alhambra, que era um cinema que só passava filme de arte e era o mais barato. Então, eu tinha pouco dinheiro e era assim, você comprava um ingresso e ficava. Então, nesse cinema, eu descobri Rossellini, Fellini, Nouvelle Vague, Hitchcock, era assim. E eu só ficava lá, bebendo e saboreando aqueles filmes. Quando eu voltei para o Rio, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei. E aí eu falei, vou fazer jornalismo. Ok, mas eu precisava de dinheiro. A minha família conhecia o Gilberto Braga, e que estava, na época, já fazendo Dancing Days, e eu fui fazer uma figuração. E aí, quando eu entrei, eu falei, peraí, a Disneylândia não é em Miami? Eu achei que era Miami. Não, a Disneylândia é aqui. E aí, Ale, aí foi, o resto é isso. Peraí, Sapiro, peraí. E aquela história que você me contou um dia do seu Fusca, que você fez caixeiro viajante no interior de São Paulo? Ah, sim. Isso é maravilhoso. Uma caixinha de surpresas. Isso na época, eu sofri muito, porque eu não queria, eu queria trabalhar como ator. Eu já tinha trabalhado, assim, como eu comecei de paraquedas, entre aspas, numa novela que era um dos maiores sucessos e tal, e eu falava, cara, eu não sei nada disso. Caralho, eu quero fazer isso aqui. Desculpa a expressão inglesa. Eu falei, eu quero continuar nisso aqui. E aí eu fui para o tablado, a Cal não existia ainda. Eu fui para o tablado e aí fiz uma novela, fiz outra novela, fui emendando, fui fazendo especiais, estudando. E eu falei, cara, na época, no tablado, tinha um diretor chamado Carlos Wilson Damião, que foi meu primeiro professor de teatro e que também fiz a primeira peça com ele. E que 2 anos depois ele montou Capitães da Areia e precisava de um assistente. E eu falei, eu não quero trabalhar como ator, eu quero trabalhar como assistente, seu assistente, porque eu quero entender o olhar do diretor para poder me dialogar o melhor possível, eu como ator, com o diretor, para atender o diretor, para poder, né, estar ali conectado e tal. E aí, cara, eu acho que acendeu aquela centelha e aí eu fui indo, foi o meu primeiro trabalho. Aí, na sequência, eu já consegui fazer um estágio num longa-metragem que era uma tentativa de imitar os Trapalhões. O filme chamava Os Paspalhões e Pinóquio 2000. O Pinóquio 2000 era um robô, que era uma roupa de lata com um anão, coitado. O filme foi um fracasso, evidente, não podia dar certo. Todo mundo tem que fazer um fracasso um dia, Luciano. É maravilhoso, cara. Fracasso é bom, faz a gente crescer. Olha, Ale, segundo o meu mestre Abu Janra, ele falava, o fracasso é tão bom quanto o sucesso. Valorize o seu fracasso. A minha primeira peça de teatro que eu dirigi, que foi no grupo Fudidos Privilegiados, a crítica foi ótima, foi maravilhosa. Ninguém foi. E eu fui produtor. Estava completamente endividado. E aí sim é que eu voltei para a televisão. Porque eu falei, agora sim eu posso ir para a televisão, na parte de direção, porque eu me sentia preparado. Eu fiz a minha faculdade, digamos assim, sendo assistente do Abu Janra durante 3 anos. Mas você tem uma história com a Fernanda Montenegro na novela Brilhante. Você já era ator. Sim. Então, a Fernanda... Brilhante foi minha terceira novela, que eu fiz como ator, né? Dancing Days,
Memórias de Amor, que era em cima do Ateneu, do Raul Pompeia, e Brilhante. No Brilhante, eu tive um personagem que era um idiota, um babaca, marrento, aquelas coisas de novela que a gente sabe, né, que trabalha até mesmo naquela época, maravilhosos arquétipos, mas eram consistentes arquétipos, não eram caricaturas. E eu era um vilãozinho que era apaixonado pela Fernandinha Torres, que era neta da Fernandona, e tinha, claro, ela rica, neta rica, era apaixonada por um pobretão, e eu era o babaca, playboy, aquelas coisas. E aí, um dado momento, na história, a dona Chica Nilma, que era a avó Fernandona, chama o Rick, que era o meu personagem, para uma conversa que ela ia me orientar como conquistar a neta dela. E aí, claro, eu tremia dos pés à cabeça, falava, caraca, vou fazer uma cena com Fernanda. E era uma cena grande, que, claro, ela falava muito mais, mas eu tenso. Eu ficava assim, eu não posso atrapalhar a Fernanda. O que eu faço para não atrapalhar? Eu, com vergonha de errar, aquelas coisas que todos vocês sentem. Que por isso é que eu gosto que vocês, atores e atrizes, entendam que a potência de vocês é única, é individual. E é isso que eu gosto de trabalhar. Potencializar essas características de cada um de vocês. Aí, chega a cena, eu nervoso e tal, ela fala, calma, calma. Aí, vou pedir um chá para a gente. Aí pedi um chá. O cenário era o cenário rico da novela ali. Imagina o cenário rico da década de 80. Era uma caixa. Mármore de verdade, madeira de verdade. Era uma loucura, né? Aí, Vitor, eu, depois de conseguir ensaiar, suando, nervoso, daquelas coisas, aí era o Daniel, não, quem é que dirigia? Não era o Daniel, era o Paulo Biratã. E aí ele foi, como nós sabemos, cuidar, depois de ensaiar a cena, com os atores, foi cuidar da luz, fotografia, câmera, enfim. E aí, eu sentado com a Fernandona do meu lado, eu comecei a olhar aquilo tudo, eu comecei a seguir o Paulo para tudo até lado, e eu que já tinha, né, essa coisa de ter sido assistente, eu comecei a ficar mais tranquilo. Eu, na minha cabeça mítica, não esse mito que está aí, mas a minha coisa mítica, eu falei, cara, hoje em dia eu falo, poxa vida, foi naquele momento, isso é fantasia, tá, gente? Eu faço isso para dar um bordado. Naquele momento eu resolvi ser diretor. Não é verdade, porra nenhuma. Mas é porque, imagina estar com a Fernanda Montenegro e eu estar ligado no diretor. Mas aquilo me tranquilizou. E aí, anos depois, na Dona do Pedaço, eu lembrando dessa história com Fernanda, que é exatamente aí, boa, olha. Por elas que eu vivi até aqui. Achei elas. E a minha missão aqui na Terra terminou. Morro feliz. Que bonito, né? E olha só que bacana, né? Essa cena, quantos anos depois você dirige? Exatamente. E Dona do Pedaço foi assim um grande trabalho, uma novela maravilhosa, exitosa e tal. E para mim, esse reencontro com a Fernanda tem muitos significados, não só por ela ser quem ela é, mas porque também eu tive essa oportunidade de dirigir muitas cenas dela, essa inclusive. E a gente conversava muito, e ela, como é uma atriz de teatro originalmente, ela sabe que eu também sou de teatro, a gente conversava muito sobre uma coisa que eu acho muito importante para vocês, atrizes e atores, sobre não só a dramaturgia televisiva, como a dramaturgia em geral.
Mas vamos pegar a televisiva ou a novela no seu conceito fundamental de ser um melodrama, né? Você pega Balzac, tá lá, tá todo um melodrama ali. O melodrama até foi considerado durante muito tempo como um gênero menor e tal, isso é bobagem, eu acho. Tem gente que acha que não, mas tudo bem. Então, o melodrama, o que eu, imageticamente, para vocês, o melodrama, para mim, é como se fosse uma onda. Imagina uma partitura musical. Você tem a dramaturgia e o melodrama, ele está como, né, essas ondas que vão criando a música, vai criando a dramaturgia como uma música. E para a gente não entrar na banalização, na cronificação da dramaturgia melodrama, o que eu gosto de trabalhar, e a gente conversou muito, eu e Fernanda, e fundamentalmente a gente via o quanto que, para a gente sair do banal, da cronificação, a gente precisa de alguns atributos, de algumas coisas. Lembra que eu falei lá no começo? Estudo, comprometimento, estudo, e mais comprometimento. E, particularmente, imageticamente, eu quero dizer para vocês que, para mim, o melodrama é isso, como se fosse uma onda, como se fosse uma partitura musical, né, com as variações que tem, mas eu gosto de pensar que a gente pode e deve, para tirar esse véu da analisação, da cronificação, está o tempo inteiro puxando a tragédia. Aí vocês vão falar assim, que porra é essa tragédia? O que o Luciano quer dizer com isso? Tragédia, tragédia. Não, não é isso. É a tragédia como fundamento humano. A tragédia, né, se a gente for lembrar, é a luta, são os heróis e heroínas lutando contra o destino. Porque o inexorável, o escrito, já está, os deuses já escreveram. Os heróis e heroínas, pá, vai acontecer isso. Então, se a gente pensar que a gente tem um melodrama com todas essas variações e a gente tem a tragédia que aprofunda, é isso que, para mim, é interessante. Para você não banalizar, para você não cronificar, você aprofunda. Você fratura o trabalho do ator. Está dando... Parece que eu bebi ou fumei uma morra desse tamanho, ou está Não, claro? Não, você está falando... Tá falando sério. Você está como você sempre é, Sabino. Não se preocupa, você é profundo mesmo. Não é à toa que a gente chamou você aqui. Não, porque eu quero saber se as pessoas concordam ou discordam, porque também é bom isso. Tem que girar. Eu acredito no trabalho do giro. Não, você dá valor ao conflito, né? Você acentua o conflito, a dor, né? E aí você vai no que há de mais essencial, né, dos sentimentos ali, né? E isso tudo tem muita força, né? Tem muito brilho no olho, tem. É isso que faz com que o trabalho dos atores, das atrizes, saiam da possibilidade da banalização e da cronificação. A cronificação, eu estou falando não a crônica da dramaturgia de Manuel Carlos, que é maravilhosa, mas a cronificação enquanto banalidade. Aí vocês vão pensar, porra, então o Luciano quer que a gente fique exagerado. Nada disso. A profundidade, essa fratura interior de vocês é que faz com que a gente pegue. Claro que se é uma cena de cotidiano, uma cena sem nenhum grande propósito, não tem que ter essa profundidade trágica, pelo contrário. Mas quando a gente tem, como a morte da Fernanda aqui, primeiro que eu gosto, às vezes, de trabalhar o pré. Eu trabalho o ator antes de entrar no set. Para quando a gente entrar no set, o ator já está quente, já está no ponto que eu quero. Então, imagina, a Fernanda... eu só conversava com ela, a gente trocava ideia. A direção com ela era de uma provocação mútua, no sentido mais generoso, mais amoroso da palavra, porque ela é um poço de generosidade, um poço de amorosidade. E talento nesse, né? Sabino, eu posso voltar um pouquinho? Volta.
Eu te conheci em América. A gente começou a trabalhar juntos em América. Na época, eu era assistente de direção e eu fui fazer assistência para você no estúdio. Aham. E aí, num dos primeiros papos nossos, no intervalo entre uma cena e outra, a gente começou a conversar. E aí você falou, eu fiz Porto dos Milagres. Eu falei assim, puxa vida, Porto dos Milagres tem uma cena que para mim marcou muito, que é muito icônica. A cena da noiva em cima do cavalo, né? da charrete, A né? charrete. Indo se vingar, né? Sim. E quando eu falei isso, você falou, puxa, foi eu que dirigi. Eu fiquei tão feliz com isso, porque foi uma coincidência. Eu fui elogiar justamente uma cena sua. E isso aí ficou marcado, né? Boa! Uou. No estúdio também foi você que fez, não? Não lembro. Não me lembro. Mas, Eu enfim, lembro porque boa. essa sequência ela traduz um pouco isso que eu falo da. Olha que na época eu não tinha esse raciocínio, Consciência, né? essa consciência, mas ela exemplifica exatamente isso. É uma cena que poderia ser melodramática e ela foi trágica. Que eu gosto muito daquele plano quando passa a charrete, você só vê aquele véu do vestido de noiva voando. Isso é inspirações rodriguinianas e, né, todos os véus de noivas e etc. Então, assim, e os atores estão, porra, a Luísa e o Reginaldo. O Reginaldo, nossa, o Reginaldo é um grande amigo e ele me falou uma coisa sobre essa sequência e falou assim, Luciano, é uma das cenas mais que eu já fiz na televisão. Eu falei, porra, Reginaldo, para de me sacanear, para que... Não, é sério. Eu falei, porra, Reginaldo, caralho. Né? Eu fiquei assim, muito tocado, porque para vir, né, do Reginaldo, porra, eu era fã de Lúcio Flávio. Quem não viu o Reginaldo em Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, tem que ver. Eu já vou anotar aqui, que eu não vi, não. Veja, direção do... Se eu não me engano, não sei se é o Roberto Farias ou o Babel. E é isso, gente, dá para fazer. Só que o que, né, Ale, a gente sabe, o processo ele é muito massacrante. Para vocês, atrizes e atores, terem essa organização, é fundamental que vocês tenham estudo e consciência do processo e consciência da sua potência. Isso é muito importante. Não da potência, eu sou poderoso, porque isso aí, poderoso, eu não vou falar uma expressão chula, mas é quase isso. Entendeu? Porque o ego é o grande inimigo dos atores. Não, o ego ele né, o ego ele pode ser a proteção da sua afirmação, mas ao mesmo tempo ele é o seu carrasco. Então, tanto é que a gente, né, lida com tantas pessoas difíceis e egóicas e, enfim. Mas eu lembrando, né, de grandes passagens que eu tive com grandes atores, cara, não tem ego. O que tem é o prazer da realização. Então, essa cena, né, eu conversando com a Luísa, conversando com o Reginaldo, porra, foi uma cena que, né, dá para ver quantos takes, foi um dia inteiro. Começou na Bahia, aquilo na Bahia, foi outro dia, e depois numa fazenda em Vassoura, se não me engano.
É isso. Demais. É isso. Eu não tinha assistido essa cena, eu achei ela, nossa, e prende, né? Teve uma hora que deu uma agarradinha na internet, eu falei, ai meu Deus do céu, preciso ver até o final. Muito bom. Luti, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sempre a gente ouve essas histórias todas e sempre as que prendem mais são os imprevistos que acontecem em gravação e que a gente tem que usar a criatividade Como hoje. para contornar essas coisas, né? Você se lembra de alguma situação que você passou em gravação que você teve que sambar para conseguir contornar? Porra, caramba, só precisa de 100 exemplos. 100 exemplos já é o suficiente aqui. Eu vou dar um exemplo que, digamos, está ligado a um pouco isso que você falou e está ligado a comprometimento. Caminho das Índias, que você participou também, Ale. Você se lembra bem, tinham aquelas festas indianas enlouquecidas, que o Marquinho fez o começo, né, tal, e depois nós tínhamos que tocar o barco. Numa delas, já no meio da novela, não me lembro exatamente o que era alguma comemoração, ou sei lá, não era casamento, não. Era alguma... no cenário de Opache, e tinha, claro, Caminho das Índias, tinha sempre o elenco inteiro, praticamente, mais um corpo de baile, mais um grupo musical e mais crianças, claro. E aí, aquele roteirinho leve, né, básico, de 35 cenas, e com uma festa no meio. E lindo, o Marquinho ligando para a gente no domingo. Oh, não sei o quê. Lembra, André? Oh, como não? Grande Marquinho. E pô, o tempo urge, aquela loucura toda, eu tendo que ensaiar. Peraí, desculpa. O relógio passa mais rápido quando a gente está dentro do estúdio, né? Tenho certeza disso. Tem alguma físico, mecânico, físico? Tem. Alguma coisa tem. E aí, claro, era uma festa, tinham várias cenas. Aí, numa das cenas, tinha todo mundo. Passava corpo de baile, bailarino, aquela loucura toda, blá, 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 e cheio de criança. Eu ensaiei a cena com Tony, Laura, Eliane, Letícia, enfim, todo mundo. E aí o Tony chega, Tony Ramos, esse Deus, ele é um Deus. Para quem não sabe, ele é um Deus. Chega para mim, naquela loucura, ele vendo aquele sufoco, ele chega assim no meu ouvido e fala assim: Luciano, eu sei que você tem muita coisa para fazer. Você quer que eu dirija as crianças para você? Eu falei: Tony Ramos, você quer que eu me jogue nos seus pés agora ou depois? Então, assim, não é bem um imprevisto, mas é o quanto que eu acho que quando a gente se coloca dessa maneira, a gente é obrigado a improvisar e, nossa, tem tanta coisa. Quando chove, quando cai a luz, o gerador pifa, a câmera não sei o quê. Que esse exemplo do Tony... Quando cai a internet, né? Quando cai a internet, aquelas coisas. Conheci bem. A gente tem que... não é nem que tem que, porque ninguém tem que nada. Se a gente está com esse comprometimento, se a gente está íntegro, inteiro, eu acho que os imprevistos eles são assimilados. Alguns a gente consegue uma solução boa, outros nem tanto. Tem várias coisas que eu não me dei muito mal. Regrava a pior coisa que tem é o diretor artístico falar: vamos regravar? Você fala: puta. É terrível. É terrível. É terrível. Eu também já passei por isso. Aliás, foi engraçado, Sabino, você falar, porque Caminho das Índias foi quando eu comecei a dirigir, né? No meio da novela para frente, eu dirigi extraoficialmente, né? Mas eu comecei. E foi assim, muito louco, porque eu comecei numa novela que realmente, você sabe, como você descreveu agora, era insano, era uma loucura, era muita gente em cena sempre, né?
E aí a quantidade de imprevistos cresce proporcionalmente ao número de pessoas, ao número de eventos, ao número de... Sim. Você tem mais potencial de erro. Então, assim, o que tinha de imprevisto na novela era assustador. Então, foi muito legal, porque, para mim, me desconstruiu. Eu era um cara que vinha com tudo muito desenhado, tudo no papel, e aí que eu vi que a vida ela não pode ser assim, tão planejada, né? Eu ouvi uma máxima que, assim, planejamento é trilha, não trilho, né? Porque você tem que poder ir para cá e para lá, né? Sim. E aí enfim, Caminho das Índias me ensinou isso, sabe? De não adianta você vir com aquela ideia pronta, estanque, e vai ser assim, e você, né, enfia a goela abaixo do elenco, ou da equipe, ou do quem quer que seja a tua ideia, porque são tantas variáveis, e quando você se abre para as variáveis, muito provavelmente você vai extrair algo ainda melhor que você... Eu não tenho a menor dúvida. Eu Sabino... Oi. Desculpa, conclui. Não, eu parto desse princípio, Ale. É saber tudo e não precisar usar nada. É mais uma abujanrada. Saber tudo porque é o seguinte, tem que estudar. Você tem que estar preparado. A pior coisa que tem para o ator, para o diretor, para quem quer que seja, é entrar com a cara de querendo enganar. Sei tudo, está tudo tranquilo. Eu acho isso uma roubada. Entendeu? Porque o teu risco é muito grande. Então, né, o Ale é isso. O Ale você ainda é assim, né, Ale? A tua origem, a tua estrutura. E que maravilhoso que é, no caso você, ter essa consciência, porque isso serve para os atores. Atrizes e atores que chegam com uma ideia fixa, eu vou quebrar. Mas não tem a menor dúvida. E, olha, ator bom não chega, ator talentoso não chega com ideia fixa. Quem chega com ideia fixa é inseguro, arrogante e pretensioso. Bom. Então, eu ia te fazer uma atores não chegam. Desculpa, só para terminar, Vitor. Claro. Não cheguem com ideias fixas, cheguem com propostas. É a história do trilha e trilho. A gente estava falando muito de tragédia, mas você também é um cara que também sabe fazer muito humor, né? E você conseguiu, em paralelo à dramaturgia original, você também foi para o Multishow, fez, né? Sim. E aí, como é que é raciocinar com a cabeça do humor? Onde é que está a tragédia no humor? Onde é que a gente encontra história e conta história dentro do improviso dos artistas que no humor tem esse espaço e tudo mais? Você já perguntou e já respondeu de alguma maneira. Porque é só a gente pensar, são os originários. Qual é o símbolo do teatro? Que é o símbolo da nossa dramaturgia. As duas carinhas. Elas são siamesas. Eu acredito na tragédia que propicia a comédia e eu acredito na comédia que originária da tragédia. Claro, eu posso fazer farsa também, torta na cara, não tem o menor problema. Mas eu faço como se fosse uma tragédia. Não no sentido, de novo, gente, não é a tragédia, é a profundidade. E essa profundidade, essa intensidade é que vocês, atrizes e atores, como é que vocês conseguem isso? Com estudo, praticando, claro, vocês estão aqui, nas lives que a OPA está fazendo, nos cursos que vocês fazem, nos trabalhos que vocês têm, porque essa disponibilidade para a comédia, ela vem um pouco disso, Vitor, que é, tudo bem, se é farsa, por exemplo, Suburbanos, que é Rodrigo Santana. Rodrigo Santana vinha da Valéria, que fazia uma caricatura maravilhosa, porque o Rodrigo é um gêniozinho. Qual era a proposta dos Suburbanos? Não era fazer uma comédia inglesa, mas vamos fazer tragicamente a história dessa família suburbana. E vai ser lançado, estou esperando quando, porque isso depende do distribuidor, o filme, que eu espero que vocês compareçam nos cinemas, chamado Suburbanos, o filme. Com certeza, estarei lá. Não tenho dúvida. Tá muito, e o filme é fundamentado nisso, Vitor. É uma comédia e o tempo inteiro
O Rodrigo, como é o roteirista, eu ficava, Rodrigo, vamos buscar sem criar o ranço trágico. Não é o ranço trágico. Isso tudo que eu estou falando para vocês, senhoras atrizes, senhores atores, é a percepção e uma compreensão e um comprometimento, porque quando vocês se estabelecem com essa disponibilidade, o acesso que nós, diretores, temos com vocês, a partir desse entendimento do texto e da atuação, ele se envolve. Então, quando eu cheguei com essa proposta na primeira temporada para o Rodrigo abriu os olhos assim. Eu falei, não, Rodrigo, vamos tentar. E eu falei mais para ele, eu falei assim, Rodrigo, eu preciso fazer 2 vezes a mesma cena. Às vezes eu mentia, fazia 3. Por quê? Porque, como era comédia, e não era em corte, e eu tinha 2 câmeras independentes, eu precisava ter também o quê? O tempo da comédia. A comédia é matemática. A comédia tem uma matemática no texto e na narrativa. Então, ele falava, cara, mas eu não sei se eu vou conseguir repetir, porque ele improvisava. Eu falei, Rodrigo, vamos tentar. E, claro, todo o elenco, Nando, maravilhoso, Bel, Carlinha, Babu, enfim, todo mundo. Cara, na segunda cena já estava incorporado. Por quê? Porque estava todo mundo comprometido. E aí deu certo. Deu certo a proposta, porque existia talento e comprometimento. De toda a equipe, né? Toda a equipe. Não é só de elenco, né? A equipe inteira, né? Claro. Araguaia, quando a gente fez junto, foi um exemplo disso, né? Assim, é uma equipe muito, muito junta, muito unida, né? Verdade. Olha aí. Falar de Araguaia é falar de uma grande experiência, falar de dedicação, falar de amor, de emoção, de um trabalho que eu resumo como felicidade. Marcante, muito marcante. Que novela, que show, cara, que equipe, que elenco, que história, tudo de bom. O Araguaia foi demais, né? Não tem nem palavras, ou melhor, tem tudo até palavra para falar, né, Viziana? É demais, né? Montinho! Foi foda. Foi mesmo, foi especial. Foi uma luz, foi no rio, foi no oceano, foi tudo de bom. É pegadinha, vai entrar um certo. Legal. É muito gostoso isso, né? Muito. Fred, pô, grande Fred. É. Talentoso Fred. Muito. Essa novela foi muito, muito especial. Essa novela tinha que representar, cara. Não entendo por que não representa. Pois é, não entendo. Novela que, tão bonita. porra, maravilhosa, com tema, porra, super apropriado. Verdade. Eu acho até que, porra, poderia entrar antes de estrear Pantanal, porque faz essa conexão com a próxima. E É verdade. uma novela que concorreu ao Emmy. Pô. Não, a gente vai ligar para o pessoal lá, Sabino. Vamos resolver isso. Isso aí não agora. vai ficar desse jeito, não. Até Pelo porque amor de eu e a Lê Deus. queremos. É um telefonema. Olha, nós queremos muito que ela resiba. Ai, ai.
que coisa boa, Sabino, conversar com você, cara. Que maneiro, tua energia é muito boa, você é um cara muito especial. Obrigado. Cara, a vida é só essa. O que a gente leva da vida é isso, é parceria, amor, realização, entendeu? O resto não adianta botar no túmulo porque não vai junto, não, cara. Não vai, Caixão não. Não tem gaveta, né? Não tem gaveta, malandro. Não tem gaveta e fez aqui vai receber, além, eu acredito em outros, né, também. Então, mas, enfim. O importante é atores e atrizes mergulhem e saibam que se o Tony Ramos, Laura, Fernanda podem, por que vocês não? É claro que eles fizeram por onde. E por que vocês não? Parece que eu sou pastor, né? Mas não é não. É porque é verdade, cara. Claro que a história é particular, a história é pessoal. Não adianta pensar no outro como referência. O que vale é a tua. Eu dou aula para criança também, eu brinco com eles, falo assim, olha, tá vendo isso aqui, ó? Aí tu fala assim, sim, teu dedo. Eu falo, não, é impressão digital. Aí eles fazem assim, cada uma é diferente do outro. Não tem igual. Aí eles adoram, ei, tio, ei. E é isso, cara. Né, Vitor? É isso, cara, é exatamente. Eu fico aqui amarradão te ouvindo aqui. E o Fred também, né, cara, é um cara muito parecido assim com você e com nós todos também, né? Ele tá rodando um longa agora, independente, também correndo atrás. Eu estou fazendo lá um trabalhinho com ele nesse filme, então eu tenho encontrado com ele, tenho falado que com bacana. ele. Manda um abraço para ele. Vou mandar. Grande Fred. Lu, eu estava tentando resgatar aqui o nosso making-off do Emmy que a gente foi receber em Nova York, mas eu estou com dificuldade, não estou achando. Mas... eu tenho aqui. Manda isso, Ale. Eu estou procurando, não estou achando aqui, cara. Eu achei tantos filmes legais para a gente compartilhar aqui. Tem mais um que eu queria compartilhar, que é uma cena que você disse que é uma cena que você tem carinho por ela, né? Que é uma cena de Senhora do Destino. Uhum. Espera aí. Nossa, cara, Senhora do Destino. Vamos lá. Pode se preparando. Aqui é o fim da linha. A cena te toca tanto, Luciano? Conta pra gente. Vamos lá.
essa novela, ela é um novelão, no bom sentido do Aguinaldo, que era a história de uma família, de uma mãe de 4 filhos pequenos, que morava no Nordeste e que, em 1964, o irmão dela, já alguns anos atrás, tinha vindo morar no Rio e, enfim, tinha conseguido, de alguma maneira, uma melhoria de vida e tal, e chamou ela, que vivia numa situação complicada no Nordeste, tinha sido abandonada pelo marido e tal. E aí era Carolina, e crianças sendo uma de colo e as outras até 8 anos de idade, mais ou menos. Quando ela vem para o Rio, ela chega na rodoviária no 31 de março de 1964, quando estoura a ditadura. E ela, ao longo de 2 dias, que eu fiz grande maioria das sequências, uma delas tinha 500 figurantes, com tanque de guerra, cavalo, briga de polícia, era uma loucura. Ela ia, ao longo dessa trajetória, ela ia perdendo, em cada situação, loucura dessa, ela perdia um filho. Porque um se perdia na multidão, o outro sumia, e ela desesperada, e vocês sabem, novela tem uma cronologia, mas a realização também em cinema não obedece à cronologia real. É difícil você ter essa oportunidade de fazer cronologicamente as cenas, né? Essa cena, eu pedi para o Alê separar essa cena, porque essa cena eu acho interessante para vocês perceberem que, primeiro, o processo ele é assim, ele é fragmentado. Então, eram, sei lá, 2 dias, que eram 3 capítulos, se não me engano, então tinha 60, 70, não todas de pancadaria, mas, enfim, cena pra cacete. E a gente tinha, sei lá, 3 semanas ou 4 semanas para fazer esse início da novela. E essa cena, que seria a passagem de tempo de 64 para 2004, a novela foi 2004, 2005, essa coisa, a cena é bem novela, folhetim, ou seja, ela ia ser assassinada, como está lá no texto, depois de perder os 4 filhos, e num lugar ermo, onde surgiria o império dessa mesma personagem, ela encontra o irmão saindo do ônibus. Então, isso é um folhetim. Como é que a gente faz isso de uma maneira que não fique não crível e que a gente possa viver essa história? Passa pelaquela história que eu te falei para vocês, do melodrama, a tragédia e tal. Mas, especificamente, essa cena ela tem uma coisa muito curiosa. Ela não foi feita cronologicamente. Então, sei lá, não me lembro exatamente que dia, no processo da realização dessa primeira fase, foi no meio, digamos, das gravações. E era pancada. A Carol estava direto em todas as cenas e tal. No dia anterior, a gente gravou, parará. No dia seguinte, esse dia, acordamos 5h30 da manhã e fomos literalmente para a Baixada Fluminense, num lugar ermo e tal, para fazer essa cena. Quando a Carol chegou para ensaiar, a Carol estava, para mim, um dos melhores trabalhos da Carol, porque ela se entregou de tal maneira que poucas vezes eu vi. E ela, quando chegou para ensaiar, ela, que é muito disponível, muito entregue, ela desaguava, chorava, mas assim, porque ela ia ser morta, e ela sabia que naquela sequência que ela não ia ser morta, encontrar o irmão. Então, claro, ela estava muito emocionada. A gente ensaiando ali, naquela cena que tem ela com o Jonas Bloch e tal, eu falei, não, Carol, não é isso. Alguém tem alguma ideia porque eu falei não é isso? Das atrizes e atores? Então eu vou falar.
é o seguinte, como a gente estava no meio do processo, eu falei, Carol, você já perdeu seus 4 filhos. Você está 2 dias sem dormir, sem comer, sem ir direito ao banheiro, a tua vida acabou. Você não tem mais quase nada de energia, porque ela desaguava. Aí eu cheguei para ela e falei, Carol, é o seguinte, enquanto eu preparo com a equipe, maravilhosa equipe que estava lá, todo mundo atento, disponível, entregue, eu falei, eu quero que você fique andando de carro aqui e deságua. Não sei se vocês perceberam que o olho dela está até meio inchado. Eu queria que o olho dela ficasse menos inchado. Mas aí, Ale, o que a gente tem? Aquela porra daquele reloginho que não tinha jeito. Eu tinha que fazer. Então eu falei, Carol, seca, porque você não tem mais força, você não tem vigor. Se vocês forem reparar, ela não andava, ela se arrastava. As lágrimas que caíam quase não tinham força. Essa medida de trajetória é uma medida que nós, diretores, claro, nós sabemos, tem a continuista também e tal, mas vocês, atrizes e atores, têm o dever de entender e mapear. Não assim, eu venho da onde e vou para onde. Não é isso. É o que está acontecendo com o meu personagem. Claro que quando eu falei isso para ela, ela fez assim e ela entendeu o que eu estava falando. Porque ela estava entregue, estava desaguando. Eu falei, não, Carol, você não tem força mais. Então, esse entendimento de processo, repito, nós, diretores, temos que estar atentos. Temos uma equipe que também está com a gente, mas vocês, atrizes e atores, têm esse dever de entender através do estudo, através do entendimento, através da inteligência, através da não banalização. O choro desmedido era a banalização. Porque ela estava emocionadíssima, estava lindo. Eu falei, está errado. Você está 48 horas chorando sem parar. Acabou de chegar de uma viagem. Você não dormiu, você não comeu, você não bebeu, você não foi ao banheiro. Enfim, por isso que eu escolhi essa cena. Né? Legal. Muito bacana. Sabina, eu sempre admirei muito que você tem uma profundidade na hora de dirigir a cena que realmente era ímpar, era diferenciado. Eu me lembro, inclusive, quando o Marco Chetman fazia as escalas, né, de quem ia dirigir quem, era sempre assim, colocavam-se as cenas com mais profundidade dramática na tua mão. Eu me lembro que era feito dessa forma. E não é à toa, porque você fala a língua do ator, você se conecta mais facilmente, você mergulha mais fundo no universo do ator. E isso se reflete pelo teu trabalho final. Realmente, admiro muito, cara. É muito, muito legal. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Estamos aí. E eu queria terminar em grande estilo, porque eu achei o making off lá de Nova York. Então, eu vou colocar... Não reparem, é uma grande palhaçada no início, afinal de contas, estava a equipe lá comemorando, né, não só o final de uma novela, como o fato da novela estar sendo, né, representando a TV Globo em Nova York. Então, eu adiantei o iniciozinho do make-off, que é muita palhaçada por esse final de noite, mas ainda assim temos aqui um final aqui em grande estilo, então divirtam-se. And it goes a little something like you are summer and after funky. You are summer and after funky. You are summer and after funky. You are summer and after you. Summer and
You were all summer and I'll keep you all summer and after fall I'll keep love. You were all summer and after fall I'll keep you were all summer and after you were all summer and I'll keep you all summer and you summer and after fall I'll keep you summer and I'll keep love. You all summer and after fall I'll keep you all summer and after fall I'll keep love. You all summer and after Ok, com isso nós temos. Muito bom! Pena que a gente não ganhou, merecíamos. Ah, essa parte eu vou cortar na edição. A gente merecia. TV Globo ganhou, porque era uma coprodução da Globo com a SIC. Exatamente, Laços de Sangue. Laços de Sangue. É isso? É. Ah, mas valeu a pena, foi tão legal. Muito, muito. Então é isso, Sabinão. Obrigado, querido. Obrigado. Um prazer. Tá? Obrigado, Sabino. Muito obrigado. Para vocês, atrizes e atores, atenção, estudo. Busquem os cursos do Sabino, hein, gente? Fiquem atentos aí. Sigam ele nas redes sociais. Isso, pode vir. Pode vir fazer propaganda. Esse ano de 2022 eu darei muitos cursos. Ótimo. É isso aí. Muito bom. Tenho certeza, são maravilhosos. A galera tem que ir. A gente vai inclusive, fomentar muito através do OPA, tá, Luti? Boa. Certamente. Boa. Tá bom? Obrigado, querido. Valeu. Grande. Fiquem bem. Se vacinem, fiquem bem, máscara, álcool, pelo amor de Deus. Vai passar. Obrigado a todos, obrigado às pessoas que acompanharam Obrigada, a gente. boa noite. Grande. E até semana que vem. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Obrigado. Se cuidem.